Boa tarde, sétimo B. Durante essa semana, nós trabalharemos conteúdos que já foram vistos anteriormente. Então, serão revisões, e nessa revisão, nós trabalharemos a classificação dos seres vivos, os reinos, os vírus, o reino dos moneras, dos protistas, dos fungos. Veremos também o ambiente, a saúde e os seres microscópicos, né? A gente viu doenças emergentes e reemergentes nesse último tópico, e a gente vai revisar ele. Vamos lá? Pessoal, não é necessário copiar os textos, mas eu preciso que vocês leiam todos eles, tá bom? Resolvam os exercícios com calma e atenção. No livro, vocês encontram todo o conteúdo, começando na página 38 e indo até a página 69, tá bom? Após realizar o trabalho, vocês devem me mandar, como a gente tem feito desde o começo. Ok? Vamos começar então? Nós começaremos nossa revisão falando da classificação dos seres vivos, pessoal. Então, a classificação ela facilita a organização, a padronização e o rápido acesso às informações. A classificação usada atualmente é considerada natural, isto é, agrupa os seres vivos de acordo com as relações e características de parentesco evolutivo entre eles. Aqui no terceiro tópico, eu coloquei que o Linneu foi quem definiu um critério de classificação, tá? E ele levou em consideração as características estruturais e anatômicas de cada ser vivo para poder fazer essa padronização, tá bom? O Linneu, ele desenvolveu também um método para nomear as espécies, tá? É o nome científico que a gente já viu também. E ela é uma nomenclatura binomial, ou seja, é composta de dois termos, por isso que é bi, né? Bi significa dois, que são escritos em latim e sempre destacados no texto. Por exemplo, eu vou deixar aqui um exemplo da Tabebuia alba, que é um nome científico, onde o primeiro termo indica o gênero, e esse primeiro nome, junto ao segundo, indicam a espécie. Tá? Percebam aí que eu deixei destacado, deixei em itálico no meu texto. Aqui eu já entro nos reinos, pessoal. Os 5 reinos que a gente viu, que a gente vê, né, começou a ver, mas não terminou ainda, são o reino Monera, o protista, o fungi, depois vem o animal e o das plantas, tá? Nós vimos 3 por enquanto, que é o Monera, o protista e o fungi. Ainda faltam esses 2 últimos aí, que eles são mais complexos, são mais detalhados, né? Então, deixei aqui para vocês as características básicas de cada reino. Leiam com atenção, tá? Para quando a gente for trabalhar os 2 últimos, vocês não tenham dificuldade. Vamos falar aqui de um ser vivo à parte. Por que à parte? Porque ele não está inserido em nenhum dos 5 reinos. Tá? Então, nós vamos falar aqui dos vírus. Os vírus são parasitas que se destacam principalmente pelas doenças causadas no homem, tá? Doença causada no homem, porém, não causa doença só no homem, tá bom? Esses organismos que só se reproduzem no interior de células podem infectar qualquer ser vivo, desde uma bactéria até uma planta, por exemplo. Eles são bastante pequenos, tá? Para se ter uma ideia, ele não pode ser visto nem mesmo de um microscópio óptico, né? Eles não possuem célula, por isso que muitos cientistas consideram eles como não sendo ser vivo, tá? Porque uma das características básicas aí do ser vivo é ter célula, e o vírus não tem. Nós falamos que os vírus são parasitas obrigatórios. O que é um parasita obrigatório? Ele só consegue se reproduzir no interior de uma célula, seja ela uma célula humana, a célula de algum animal ou de alguma planta, tá bom? As doenças ou infecções causadas por vírus são chamadas de viroses, né? Aqui, pessoal, vamos começar falando dos moneras, tá? Então, deixei aqui uma ilustração para vocês e ao lado as características básicas dele, tá? Esse reino já foi trabalhado nas aulas anteriores, porém a gente precisa revisar também, tá bom? Então, leiam com atenção as características, quem faz parte dele, tá? E guardem isso que a gente vai usar futuramente, todas as informações. Aqui o reino dos protistas, né? Deixei todas as características dele aqui. E ao lado uma figura, né? Um
uma ilustração de quem faz parte do reino protista. Tá? Aqui um resumo básico do reino protista, tá? Que o reino protista ele é composto de dois tipos de organismos, algas e protozoários. Enquanto as algas são unicelulares ou pluricelulares, os protozoários são apenas unicelulares. As algas são autótrofas, né? Fabricam seu próprio alimento por meio da fotossíntese. E os protozoários são heterótrofos, né? Porque eles precisam de outros seres vivos para poder se alimentar. Aqui o reino dos fungos, né? É um reino muito fácil. São seres vivos eucariontes e podem ser uni ou pluricelular. Deixei aqui uma figura com quatro ilustrações, né? São 4 fungos aqui, tem um cogumelo, tem a orelha de pau, tem ali o bolor, né? É muito importante que vocês compreendam, pessoal, que as características básicas de cada reino. A característica básica que eu falo é saber se eles são eucariontes, procariontes, unicelulares, pluricelulares, autótrofos ou heterótrofos, tá bom? Aqui nós finalizamos falando a respeito do ambiente, a saúde e os seres microscópicos, que são aqueles seres pequenos que a gente não vê, mas que são capazes de nos deixar doentes. Tá? Então, os agentes causadores de doenças podem ser vírus, bactérias, fungos, protozoários, entre outros micro-organismos. Eles são denominados patogênicos, e as doenças que eles causam são chamadas doenças infecciosas, são infecções. Deixo aqui também para vocês uma revisãozinha das doenças emergentes, que são aquelas doenças novas, que a gente não conhecia e que geralmente são causadas por agentes nunca antes vistos ou descritos. E tem as doenças emergentes, que são aquelas que a gente já conhece, que havia sido controlada, né, anteriormente, mas que voltaram a ameaçar a saúde humana. A gente viu nas aulas anteriores até exemplos dessas doenças, né? 9 questõezinhas para vocês responderem, pessoal. São 9 questões simples, tá? Com respostas curtas. E vocês encontram todas as respostas para essas perguntas nesse material aqui ou no livro de vocês. Tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar. Pessoal, bom trabalho. Eu espero que esteja todo mundo bem, todo mundo aprendendo, que é o mais importante, né? E é muito, assim, importante que a gente compreenda que esse período é necessário para que a gente volte bem. O nosso pensamento tem que ser sempre positivo, né, a respeito de qualquer situação. E quanto mais a gente se cuidar, mais rápido a gente volta também na nossa rotina, tá? Então, deem o melhor de si em cada aula, em cada semana, e façam um bom trabalho. Aqui eu deixo essa imagem para vocês refletirem, tá? A escadinha do sucesso aí. Tá bom, meus queridos? Até a próxima aula.